O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bueno, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos um peão pela nossa quebrada latino-americana. Coluna aberta. Delfina Gomes vence no estado do México, causando derrota histórica ao PRI. Passar aqui pela parte factual, antes da nossa querida Silvia fazer os comentários, mas o partido Morena, que é o partido do Andrés Manuel López Obrador, o presidente do México, venceu as eleições com Delfina Gomes, que teve 52,7% dos votos no estado do México, contra 44,3% de Alejandra del Moral, do PRI, o Partido Revolucionário Institucional, que governou o México de forma ininterrupta de 1929 a 2000, a ditadura perfeita, e é a primeira vez que o PRI perde a eleição no estado do México. Que é uma criação do próprio PRI. Que é uma criação. O estado do México não inclui a cidade do México. A capital é Toluca. Isso. É a primeira vez em 94 anos que o PRI perdeu as eleições no estado do México. Que é conhecido pela sigla Edomex, que parece uma empresa, né? Que tem 17 milhões de habitantes. E, claro, se torna mais uma porrada no PRI, que perdeu as eleições lá em 2000 pro Vicente Fox, e suas botas de cor de cobra, aí votou com o Penha Neto, que tem a ficha mais suja que não sei o quê, e agora é uma facção pequena na Câmara dos Deputados. Enfim, Silvia, por favor, comente as eleições no Estado do México. Felipe, a gente está vendo uma derrocada aí do PRI, do partido que nasceu com a Revolução Mexicana em 1910 e governou todo esse tempo, só com um pequeno interregno do PAN, do Partido da Aliança Nacional. O que eu acho que é mais significativo aí é que a gente está vendo o Morena se tornar um pouco o novo PRI, uma versão renovada do PRI. Não podemos esquecer que o Andrés Manuel López Obrador veio daí e toda a sua carreira política está baseada numa espécie de coisa revanchista com o PRI. Mas, de fato, o eleitor mexicano está preferindo esse novo modelo de esquerda, se pode dizer assim, proposto pelo López Obrador, que enfim, deu um fim naquele neoliberalismo exaltado dos anos 90, que foi abraçado pelo PAN, e também ao velho PRI. O que ele promove é uma coisa mais de um desarrollismo, um desenvolvimentismo nacionalista, em vez desse modelo neoliberal, e está fazendo sucesso, embora a gente ache difícil isso, acreditar nesses números de popularidade do López Obrador, mas eles são reais, e tem razões para isso, a gente pode comentar daqui a pouco. E as eleições no México são sempre bastante tensas, enfim, existe sempre essas denúncias prévias de fraude, e o Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como é conhecido também, antes das eleições, ele conclamou aos cidadãos, que exerçam seu direito ao sufrágio de acordo com a sua consciência e que tenham a arrogância de sentir-se em liberdade e mandem ao cará quem tente comprar o seu voto, Já depois, da vitória do seu partido no Estado do México, ele deu uma indireta, justamente ao PRI, dizendo que os críticos internos do partido estavam dizendo que justamente não foi utilizada a máquina, a máquina, o aparelho estatal para vencer as eleições, Então ele acabou jogando com isso também, lançando isso para o público. Sim, e também contrastando um pouco com o estilo do PRI, ele anunciou que as internas do seu partido, as primárias do seu partido, vão ser
respeitadas e não vai haver aquele famoso dedaço, né, que era sempre a ocasião em que o atual presidente do PRI simplesmente apontava o dedo para aquele que seria o seu sucessor. No caso do México, a gente vai ter primárias do Morena em mais de uma ocasião, são várias rondas de primárias, e isso está começando a ser assistido de modo muito intenso, né, porque como o Morena é um partido quase hegemônico, que está crescendo tanto no México, essas primárias vão ser talvez até mais emocionantes que a eleição em si, que ocorre em 2024. E ainda, né, em relação ao revanchismo, né, o AMLO, durante a comemoração da vitória da sua correligionária, a Delfina Gomes, pediu para sua equipe de comunicação tocar a música Ya Superame, do Grupo Firme, no salão da tesouraria, né? Tirou uma onda aí, né? Ele que tem esse estilo bem bonachão. Bonachão? Bonachão. Eu não sei se eu usaria bonachão pra falar do López Obrador. Ele é tiozão do pavê. Ah, sim. É um tiozão do pavê mais esotérico, assim, né? Enfim. E aí, para vocês discutirem também, além dessa eleição no estado do México, né? Vocês estavam mencionando as primárias e tudo mais. Agora, né, nós tivemos renúncias, né, dos possíveis candidatos, né? A prefeita da Cidade do México, a Cláudia Sheinbaum, e o então ministro de Relações Exteriores, o Marcelo Ebrard, né, renunciaram aos seus cargos para serem candidatos. Inclusive, essa semana, né, o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, conversou por telefone com a Alicia Bárcena, que é agora a ministra de Relações Exteriores interina, né? Inclusive, a nota do Itamaraty fala que foi um telefone com a secretária designada, né, de Relações Exteriores do México. Ela que estava embaixadora do México no Chile e aí havia sido ex-secretária executiva da CEPAL durante mais de 10 anos, né? Fazia tempo que a gente não falava da CEPAL aqui, né? Um abraço pro Raul Prebisch. O curioso desse cargo, né, de secretário de Relações Exteriores, é que esse governo praticamente não tem relações exteriores, né? Nesses quase 5 anos e pouco de governo, López Obrador deixou o México apenas em 2 ocasiões e as 2 para visitar os Estados Unidos. Então o Ebrard, ele recebe muita gente. Ele recebe muita gente. Então o Marcelo Ebrard, como o país também não tem um vice-presidente, ele acabou se dedicando muito a assuntos internos, assuntos de fronteira, assuntos relacionados aos Estados Unidos, essas coisas que o México se viu obrigado a fazer, né, de reprimir nas fronteiras, de acolher mais imigrantes do que queria por pressão dos Estados Unidos, né? E a Cláudia Sheinbaum era uma opção que estava sendo bastante falada antes, mas talvez ela seja um pouco mais à esquerda e o Ebrard seria um candidato mais abrangedor por ser mais moderado, talvez, né? Acho que a coisa vai por aí, embora exista ainda outros quase 8 pré-candidatos, né, para concorrer nessa primária. Bem, do México vamos para Guatemala, né, que foi um dos assuntos da nossa última edição, inclusive com uma entrevista da Silvia, já que foram libertados, né, oficiais do Exército condenados por crimes graves, né? Isso, antes da Silvia comentar a questão, né, da condenação do José Rubens Zamora, né, no início da semana passada, a Guatemala, tá, libertou 3 ex-oficiais militares do exército guatemalteco que haviam sido condenados por crimes contra a humanidade, tá, e isso contraria, tá, uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, sediada na Costa Rica, tá, afirmando que a soltura desses homens, né, causaria danos irreparáveis ao direito de acesso à justiça das vítimas. Tá? Eles haviam sido condenados em 2004, né, por crimes contra a humanidade, incluindo o desaparecimento forçado de um garoto e crimes de violência sexual, e foram condenados apenas entre 33 e 58 anos de prisão.
Tá? Então, a Guatemala, ela não apenas é uma notícia que a gente pode discutir, né, a ética dessa libertação, mas ela é ilegal do ponto de vista do direito internacional. Que tragédia, não? De fato, a Guatemala, como a gente já comentou no programa anterior, parece estar desandando em todas as áreas, né? A gente já comentou o avanço contra os outros poderes, contra as instituições, a questão da Corte Suprema, a pressão junto ao Congresso. Aí no fronte eleitoral a gente tem uma fragmentação enorme de candidatos e o Conselho Eleitoral bloqueando, criando empecilhos para várias candidaturas só porque não tem alinhamento com esse estilo do Alejandro Giammattei, que é o presidente. Não tem um candidato próprio dele, mas tem alguns candidatos dos quais ele é aliado, entre eles a Zuri Rios, né, filha do ex-ditador Efraim Montt. Na verdade, tudo gera pessimismo na Guatemala, e uma das notícias que a gente teve aí foi da condenação de fato do José Rubens Zamora, famoso jornalista, fundador do El Periódico. Apesar de ele ter recebido uma pena menor do que se esperava 40 anos, ele recebe 6. As razões pelas quais ele está sendo condenado, de fato, são mais políticas do que, de fato, criminais, né? Bem, da Guatemala vamos para Honduras, já que o país apresentou o pedido de entrada no Banco do BRICS. A presidente hondurenha, Xiomara Castro, viajou à China, né, na semana passada e se encontrou, né, com o Xi Jinping, se encontrou com a Dilma Rousseff, que é presidente do Banco dos BRICS. Né, lembrando que Honduras, depois da eleição da Xiomara Castro, virou a casaca na questão chinesa, né, deixou de reconhecer Taiwan, passou a reconhecer a República Popular da China. E o governo hondurenho assinou uma série de acordos com o governo chinês e solicitou a entrada, né, no chamado Banco dos BRICS, né, o novo Banco de Desenvolvimento, né, que é o nome oficial, como parte também da expansão de investimentos estrangeiros no país. A Xiomara tem causado aí surpresas com relação a seus antecessores e até as pessoas que votaram nela, né? Porque, por exemplo, no caso da segurança, ela está se aproximando também do Nayib Bukele de El Salvador, né? E esse pedido de entrada no Banco dos BRICS parece ser apenas o segundo passo depois de ter deixado de reconhecer Taiwan. Bem, de Honduras passemos para El Salvador, já citado pela Silvia, né? Já que o Nayib Bukele justamente conseguiu, né, a aprovação da diminuição dos municípios, entre outras vitórias no Congresso, né, no qual ele tem aparelhado. Isso, foram duas notícias aqui, e aí eu vou passar aqui pela parte factual para a Silvia comentar, além de outras questões. A primeira delas o próprio Congresso, que como o Matias mencionou, né? Vamos lembrar, o Congresso, quando ameaçou votar contra o Bukele, ele simplesmente ordenou tropas entrarem no prédio e cercarem os deputados, né? Então, assim, o governo salvadorenho, o Nayib Bukele foi eleito? Foi, mas o governo salvadorenho é um governo hoje autoritário. Todas as instituições do país já foram corroídas e estão subordinados ao executivo. Tá? E a partir da próxima eleição, o Congresso vai ser diminuído em 24 assentos. Tá? Ele hoje tem 84 cadeiras e vai para 60. E também os municípios, tá, do país vão ser modificados. Hoje, El Salvador tem 262 municípios que serão redistribuídos, né, em 44 distritos. Tá? A oposição, tanto à esquerda, né, com a frente Farabundo Martí, que a Silvia acabou de me colar, né? Me passar a cola. Do qual o Bukele fez parte. Fez parte. Né? Quanto à direita, dizem que isso é uma maneira, né, de impedir que candidaturas de oposição possam surgir, impedir também partidos menores, né, de poderem ter uma chance nas eleições. Em relação, eu vou destacar, essa é a acusação da oposição.
Eu não sei direito, né? E aí eu vou deixar deixar a fogueira para a Silvia, né? Porque assim, muito se fala às vezes, por exemplo, né, das mudanças nos municípios do Brasil, né? Municípios às vezes que são muito pequenos. Então, você ter uma reestruturação dos municípios não é algo intrinsecamente ruim. A questão é que ele estaria fazendo isso por razões para consolidar a sua influência e o seu poder e diminuir a possibilidade da oposição eventualmente ter um bom desempenho nas próximas eleições. E aí, como eu disse, eu deixo a bola na fogueira para Silvia. Eu acho que você tem razão, Felipe, é por aí mesmo. E também existe a questão de fortalecer esse discurso que parece que faz parte do manual da nova extrema-direita da região, que é o de vamos diminuir a máquina do Estado, né? O próprio Javier Milei, lá na Argentina, pré-candidato argentino de ultradireita, também fala de um plano motosserra, que seria um plano para passar com a motosserra em em tudo que ele acha que está sobrando na administração do Estado. Eu vi o Bukele anunciando essas duas medidas e principalmente colocou muito foco nessa da diminuição de municípios. Mas eu acho que precisa ver um pouco como que vai ficar isso, né? Porque, segundo ele, a administração dessas regiões vão ficar mais centradas nos municípios que ficam, mas os municípios que vão ser deixados de chamar municípios, eles vão ter a mesma máquina que eles tinham ali para trâmites, para atendimento ao cidadão. Então, não sei exatamente onde cortar, precisa ver se isso não é mais eleitoreiro, se não é um discurso mais para alimentar a retórica dele, do que efetivamente factível. Agora, o Congresso realmente é curioso, porque o Congresso anterior foi ameaçado por ele com as tropas. O novo Congresso é dele, praticamente. Os outros partidos, o Farabundo Marte e o Arena, não têm representantes ali. E ele vai diminuir esse mesmo Congresso. Enfim, eu, sinceramente, não sei por que a gente ainda não chama, no geral, no mundo, na mídia, o Bukele de ditador, porque eu não sei o que falta, na verdade. Ele mesmo já tirou essa onda, né? Tipo, com as críticas, né? Falou que é o ditador mais cool. Mais cool, do mundo mundial. Do mundo mundial. E lembrando, né, que as eleições salvadorenhas serão realizadas para a presidência e o legislativo em 4 de fevereiro e para as municipalidades em 3 de março do ano que vem, né? Então falta menos de um ano para as eleições gerais em El Salvador. E o Bukele mudou a Constituição para que ele possa ser reeleito, né? Que é uma coisa que não havia em El Salvador. Então, mais um elemento para a gente pensar nessa nova denominação. E assim, eu só queria fazer um outro comentário, que como a Silvia lembrou muito bem, né, existe muito esse discurso de os políticos, eles são tudo safado, a máquina pública é muito grande, tem muitos privilégios, os gabinetes gastam muito. Perfeito. Ninguém em sã consciência no Brasil vai discordar, por exemplo, que o legislativo brasileiro é extremamente dispendioso, né? E aí você ainda tem junto com isso aquelas denúncias de que o assessor ganhava um salário de 20 pau e ficava com 5 e repassava 15 pro sei lá qual era o nome do cara lá, vamos supor assim, o nome fictício, Queiroz. Só que você diminuir o número de parlamentares se a ideia é você ter uma democracia representativa, se esse é o projeto, você diminuir o número de parlamentares é você diminuir a representatividade popular. Assim, vamos pensar assim, no mundo ideal, né, seria a democracia direta. Né? Então você nem teria o seu representante. Todo mundo votaria que nem fizeram o teste naquela cidadezinha dinamarquesa, que eu não vou me lembrar o nome, em 2016, que aboliu o que seria a Câmara dos Vereadores e todo mundo votava via internet nas decisões da cidade. Só que você pegar um país vamos pensar no Brasil, 210 milhões de habitantes, e você querer diminuir, né, o Congresso, no fundo você falar, olha, vai ter que ter mais gente votando numa pessoa para ela ter algum poder. E lembrando que o Congresso brasileiro ainda tem a questão da desproporção instaurada pelo pacotão de abril de 1977, em pleno AI-5, né, que cria uma distorção representativa. Enfim, então assim, esse discurso ele é muito sedutor, mas em última instância ele é, em essência, antidemocrático. Bem, de El Salvador a gente vai indo mais ao sul, agora para Nicarágua, já que o Estado nicaragüense negou a ajuda do Brasil em caso de brasileira morta.
Pois é, a matéria da Folha de São Paulo, assinada pela Maiara Paixão, já que em 2018, né, durante os protestos contra o governo Daniel Ortega, nós tivemos, infelizmente, uma brasileira que morreu, era uma estudante de medicina, a Rainéia Gabriele Lima, ela morreu em 2018, né, em Manágua, e o Brasil já pediu à justiça nicaragüense acesso à documentação sobre o crime. O Brasil também ofereceu cooperação, né, nas investigações do crime, porém o governo nicaragüense, né, a ditadura do Daniel Ortega também, né, já que, como a própria Silvia falou, né, o que falta para chamar o Bukele de ditadura? O Daniel Ortega também é um governo autoritário, né? O governo nicaragüense diz que o crime já foi anistiado, né, como parte ali da anistia a crimes políticos. Ela foi morta por um segurança privado, né, chamado Pierson Gutierrez Solis, que foi condenado a 15 anos de prisão. E depois foi anistiado como parte de uma anistia geral, mais ou menos geral, né? Então, o governo nicaragüense disse, olha, não tem crime, né? Então você não tem o que investigar. Tá? E o Brasil, inclusive, segundo novamente a matéria da Maiara Paixão, a família, né, da vítima pede deseja que o Brasil aplique o princípio de extraterritorialidade, né, que está previsto no Código Penal e que permite ao Brasil julgar crimes contra brasileiros cometidos no exterior. Pois é, o crime dessa brasileira deve ser algo incômodo aí nessa relação amistosa, digamos assim, de Lula com Daniel Ortega, né? Porque, enfim, existe uma brasileira morta naquele contexto dos protestos de 2018, em que houve muito isso, né? Houve centenas de mortes, houve centenas de prisões, em sua maioria dos manifestantes, estudantes, jovens como ela, e também das pessoas que cometeram abusos, teoricamente, de lesa humanidade. Depois, houve várias anistias, e uma vez eu fiz uma matéria sobre alguma efeméride desse protesto, falei com várias pessoas que tinham estado presas e tinham sido soltas pela anistia do Ortega, mas que continuavam tendo que ir a uma comissaria, a uma delegacia, prestar depoimento, enfim, estavam numa espécie de liberdade condicional. Então não dá para entender direito a lógica dessas prisões e dessa forma de atuar da justiça nicaragüense. Bem, seguimos na Bacia do Caribe, agora em Cuba, já que a China supostamente teria um acordo secreto com a ilha para hospedar uma base espiã. Primeiro, eu tô muito decepcionado porque você não falou que a gente vai pra Cuba, alguma coisa assim. Caribe e tal. Você focou assim, cara, Bacia do Caribe. Não, eu tinha que falar que a gente vai pra Cuba, alguma coisa assim. E a gente sabe que, assim, né, a Silvia, ela se tornou a quarta integrante de Xadrez Herbal, mas isso só vai durar até o primeiro dia que a gente fizer piadinha sobre o programa espacial cubano. Né? Enfim, aí a gente tá se segurando. Pois é. Por favor, eu entro na piadinha. Agora, né, falando aqui um pouco mais sério, o que acontece? O Wall Street Journal, e vamos lembrar, o Wall Street Journal é um jornal muito ligado a fontes do Estado dos Estados Unidos. Ou seja, em outras palavras, o Wall Street Journal muitas vezes serve de garoto de recado para atores do Estado dos Estados Unidos. Né? O Wall Street Journal publicou uma matéria, tá, dizendo que Cuba e a China assinaram um acordo secreto, tá, em que a China construiu um centro de espionagem com antenas e tudo mais, tá? A mais ou menos 160 quilômetros de distância da Flórida, né? Lembrando que na Flórida nós temos algumas das mais importantes bases militares dos Estados Unidos, né? Como o quartel-general na região de Tampa. E por que eu digo lembrando? Porque a gente falou de algo parecido, mas em relação as Bahamas, recentemente, né, que numa audiência no Congresso dos Estados Unidos,
o então representante do Pentágono, naquela audiência, não vou me lembrar quem era, disse que, né, denunciou que, olha a embaixada da China nas Bahamas, olha o tamanho daquilo, olha o tamanho das antenas e tal, aquilo não é uma embaixada, aquilo é um centro para espionar os Estados Unidos. Pois bem, agora teria esse acordo entre China e Cuba, na qual a China pagaria uma espécie de aluguel, né, para os cubanos em troca dessa base. O general Patrick Ryder, né, que é o porta-voz do Departamento de Defesa, respondeu à matéria, tá, dizendo que os Estados Unidos monitoram as relações entre China e Cuba, porém não estão cientes de algum novo tipo de base espiã. O governo cubano disse que a matéria é totalmente caluniosa e sem fundamento, dizendo que é uma fabricação dos Estados Unidos para justificar o bloqueio econômico contra Cuba que já dura há décadas, dizendo que Cuba rejeita toda a presença militar estrangeira no Caribe e na América Latina, tá? Então, assim, a gente tem alguma smoking gun em relação a isso? Não temos. Tá? Isso quer dizer que não possa existir? É possível que exista, sim, uma base de espionagem chinesa em Cuba, assim como você tem embaixada cubana nas Bahamas, assim como nós tínhamos uma base russa, soviética e depois russa, em Cuba, até o início dos anos 2000, que foi fechada por razões de custos e foi reaberta durante o governo Trump. Tá? Digamos assim, essa missão de cooperação russa em Cuba. E o principal pra gente comentar aqui isso é do jogo, tá? Porque assim, óbvio, o governo dos Estados Unidos ou alguma visão extremamente ideológica vai falar: a China malvada com a Cuba malvada, o comunismo malvado estão espionando os Estados Unidos. Gente, países se espionam. Tá? A gente já teve vários escândalos em relação a isso. Nós sabemos... acho que todo programa lembra do caso Snowden, das revelações do caso Snowden. E mesmo países aliados se espionam. Tá? Então, assim, isso é do jogo. Se é verdade ou não sabemos. Mas o que a gente sabe é que é do jogo, se for verdade. Assim como os Estados Unidos deve ter um monte de antena gigantesca ali pela Coreia do Sul, pelo Japão, Taiwan, né, pertinho da China. É do jogo, mas sempre que a gente menciona Cuba, esse jogo fica um pouco mais tenso, parece, né? Porque evoca tensões aí do tempo da Guerra Fria, né? Você lê essa matéria, você lembra do quê? Dessas mesmas de ameaças parecidas, por exemplo, a então União Soviética estaria armando em Cuba uma base e foi isso que motivou a invasão da Baía dos Porcos. Enfim, quando envolve Cuba é sempre um pouco mais simbólico, parece, né? Simbólico, e tem a questão da proximidade muito grande, né? Cuba é 5 minutos de um míssil, né? Pensando ali naqueles os mísseis de Cuba, né? Um míssil para ir de Cuba para os Estados Unidos 5 minutinhos. Né? Agora, nós temos uma outra notícia de Cuba, né, Silva, sobre o Oswaldo Payá que você trouxe pra gente, né? Por favor, fica à vontade. Exatamente. Oswaldo Payá é um famoso ativista cubano, era um famoso ativista cubano que criou um movimento na ilha, enfim, a família dele também muito ativa, e ele morreu em circunstâncias não bem explicadas em julho de 2012. A versão oficial do governo era que essa morte ocorreu devido a um acidente. E agora o que a gente tem aqui é que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou um relatório identificando provas sérias e suficientes para concluir que agentes do governo cubano participaram da sua morte e de outros ativistas. Enfim, isso só reforça um pouco mais o quanto essa repressão na ilha é, enfim, bastante intensa desde aquela época, e que agora só parece piorar com o Miguel Díaz-Canel, com essa vontade dele essa necessidade dele de se autoafirmar e, em alguns casos, até sendo mais repressor do que os próprios Castro, né? Isso está bem evidenciado na prisão e nas condenações
exageradas daqueles que saíram às ruas em julho de 2021. Lembrando que a gente teve um programa sobre aquelas manifestações e que, modéstia à parte, a nossa cobertura naquela época ficou bastante ampla, bastante interessante para quem quiser entender os motivos dos protestos. A Silvia está falando da consequência, mas os motivos dos protestos a gente falou naquele programa, que agora não vou me lembrar o número exatamente, mas enfim, tá lá. Bem, e a gente aproveita aqui a nossa passagem por Cuba, né, para falar da tour iraniana, que deve ter deixado o pessoal de Washington com o cabelo em pé, né? Pois só para constar, meu caro Matias, eu fui colar aqui, foi o nosso programa 261, tá? De 17 de julho de 2021, tá? Cuba e Haiti foram os assuntos principais, inclusive é a vitrine do programa. E o Matias falou dessa tour iraniana, né? Lembrando, o Matias não é jovem, então ele não está usando tour no sentido que os jovens usam nas redes sociais, né? Como uma gíria para todo e qualquer evento. Mas o presidente do Irã, Ibrahim Raisi, né, visitou Venezuela, Nicarágua e Cuba. Tá? Ele esteve em Cuba, inclusive, né, foi a sua último ponto de parada. Né? Nesse caso, vamos lembrar, o que esses 4 países têm em comum? São países alvos de sanções dos Estados Unidos. Então, é a ideia o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. E podemos fazer cooperação econômica porque a gente já está sancionado mesmo. Né? Então, assim, a gente já comentou aqui, por exemplo, né, que hoje uma das maiores redes de supermercados atuante na Venezuela é uma rede de supermercado iraniana. Né? O Irã enviou, inclusive, pessoal técnico e insumos para a indústria do petróleo na Venezuela. Venezuela e Cuba, a Nicarágua também, acho, né, exportam também muitos produtos agrícolas para o Irã. Então, você tem hoje uma cooperação econômica entre esses países, que apesar de serem países geograficamente distantes, tem esse fator geopolítico, né, que é o fato de todos estarem sob sanções. E o próprio Ibrahim Raisi, né, falou sobre isso. Né, na sua viagem, ele começou a viagem pela Venezuela com o Maduro, né, e dizendo ali que eram países que defendiam uma ordem multipolar, que são laços estratégicos, e aí abro aspas, tá, para o Ibrahim Raisi, citado pela Al Jazeera: as nações de Irã e Venezuela possuem inimigos em comum que não desejam que vivamos de forma independente, tá? Então nós tivemos a assinatura de diversos acordos, tá, nessas 3 visitas. Alguns desses acordos, inclusive, são bastante otimistas, são apenas declarações de metas, né? São roadmaps, né? São ali coisas meio abertas. Então, por exemplo, hoje, né, segundo também Al Jazeera, o comércio entre Irã e Venezuela o comércio bilateral anual é na casa de 3 bilhões, tá, de dólares. E a meta é chegar em 20 bilhões na próxima década. Tá? Ou seja, você ali quase 7 vezes, né, o volume atual. Né? Então ali algumas metas são bastante ambiciosas. Uma coisa curiosa, e eu vou calar a boca porque eu já estou falando demais, já estou monopolizando a palavra e a Silvia fazer os comentários dela, mas uma coisa que eu achei muito curiosa é que o Maduro anunciou que vai colocar um busto do Qassem Soleimani, né, o general da Guarda Revolucionária Iraniana que foi assassinado no Iraque no início de 2020 e que foi o grande articulador da política externa iraquiana para Líbano, Síria, Iraque e Rússia na última década, no mausoléu do Simão Bolívar. Né? E assim, eu não consigo ver a ligação exatamente Soleimani e o Bolívar. Né? Porque assim, o Bolívar é um líder importantíssimo para a história da América Latina, e o Soleimani, tudo bem, ele é um líder importantíssimo para o Irã, mas eu quero entender qual é a ligação entre o Soleimani e o Bolívar e o Soleimani, enfim, né? Mas é isso. Silva, por favor, seus comentários. Até porque o Bolívar não é um herói só da Venezuela, né? Um herói de outros países também, né? Da Colômbia, da Bolívia, de toda a América hispânica
talvez, né? A exceção do Sul. Mas enfim, eu acho que essa relação ela já está sendo vista há muito tempo, né? Com o Irã. Existe esse aspecto político que você mencionou e o aspecto econômico. Esses países, Venezuela, Nicarágua e Cuba, estão sob sanções ou embargos, portanto são párias econômicos, né? E o Irã vê aí um possível mercado interessante. Acho que você fez um excelente resumo. Eu só acrescentaria que há outras tentativas do Irã de entrar na América Latina. Eu me lembro bem quando eles tentaram fazer o acordo com a Argentina, né? Na época do governo da Cristina, chegaram a fazer, depois esse acordo foi considerado inconstitucional, mas que incluía um perdão por conta do atentado da AMIA. Esfriou também por conta do caso Nisman, né? E depois o caso Nisman, enfim, acabou tendo um retrocesso, mas o Irã está sempre ali buscando esse tipo de aliança na América Latina. Uma coisa que é interessante, que está surgindo com bastante força nessa pré-campanha eleitoral na Venezuela, é que a pré-candidata Maria Corina Machado, da oposição, obviamente, que é uma candidata de direita da oposição, ela tem levantado o fato de que na zona de mineração da Venezuela e nas zonas de fronteira, a presença iraniana tem crescido. Ou seja, o interesse do Irã não é só legal, mas também pelo lado do ilegal, né? Da exploração mineira e de contrabando na fronteira da Venezuela com a Colômbia. E um outro complemento aqui, Silva, o Miguel Díaz-Canel, né, o presidente cubano, ele vai visitar Teherã ainda esse ano, tá? Essa visita foi anunciada durante a visita do Ebrahim Raisi a Cuba. Acho que os Estados Unidos ficam um pouco preocupados, né, de ver essas relações intensas. Bem, e ainda no Caribe tivemos, infelizmente, enchentes no Haiti, no qual temos 42 mortes confirmadas. Enfim, mais uma tragédia natural atingindo a metade ocidental da ilha de Espanhola. Pois é, o Haiti, nós tivemos chuvas torrenciais na semana passada, no dia 3 de junho. O número de mortos atualizado é de 51 pessoas, e ainda 18 pessoas estão desaparecidas. Tá? Como, né, o Matias falou, mais um desastre natural que atinge o Haiti. E uma outra notícia, né, lembrando que aqui no Xadrez Herbal o Haiti é parte da América Latina. Tá? E a outra notícia é que a ministra de Relações Exteriores do Canadá, a Melanie Joy, ela se encontrou com um representante do Ministério da República Dominicana, tá? E anunciando que Canadá e República Dominicana, tá, vão lançar, né, a nova iniciativa conjunta de segurança para o Haiti. Ou seja, muito provavelmente, né, mais uma presença de tropas estrangeiras no Haiti devido à situação de violência, e dessa vez a partir da República Dominicana ou com algum protagonismo dominicano, e algo assim, vamos lembrar, né, o Matias já explicou isso aqui várias vezes, a Silvia também certamente vai ter contribuições, mas as relações entre República Dominicana e Haiti passam longe de serem amistosas, né? O Haiti dominou a República Dominicana no século XIX, depois a República Dominicana, nós tivemos o genocídio da salsinha, né? Massacre de Perejil. Isso, que era o chibolete, já que os haitianos não conseguiam falar Perejil. Então, me parece um pouco uma leitura assim, um pouco descolada da realidade do Canadá. Lembrando que nós temos uma outra iniciativa, além da canadense, essa, ao meu ver, ela é mais interessante, que é uma iniciativa regional caribenha, conduzida especialmente pela Jamaica. Tá? Né? Então essa eu acho mais interessante. O interesse do Canadá é especialmente pelo fato de que você tem muitos haitianos no Canadá, né? E o Canadá acaba falando... não é que os haitianos pressionam o Canadá para fazer alguma coisa, é que o Canadá teme que a deterioração da situação no Haiti leve a mais imigração de haitianos para o Canadá, né? Certo. Aqui cabe uma sugestão de música, se vocês quiserem. Tem uma canção muito linda do Arcade Fire. Canadense, que tem uma canção chamada Haiti, porque uma das integrantes é haitiana. A situação do Haiti é realmente terrível, indiferente do momento que a gente fale dela, né? O que eu acho sempre curioso é por que esses terremotos, inundações, não acontecem
na República Dominicana com a mesma intensidade. Eu acredito que seja porque talvez parte das construções da República Dominicana são mais seguras, talvez, né? É uma questão de acho que infraestrutura. E tem a cordilheira também, né? Deve se ver uma barreira natural, não sei. Mas que, por exemplo, 2010, no caso com o Chile, né, o impacto do terremoto em Valdívia foi muito superior ao do Haiti e teve menos vítimas. Teve menos, enfim. Mas a gente os relatos que a gente vem lendo sobre o Haiti nos últimos tempos chamam muita atenção para esse aumento da violência e da divisão da ilha por gangues, né? Parece impossível ali que o Estado atue, e ainda a gente tem essa investigação que não chega a lugar nenhum da morte do assassinato do Jovenel Moïse, né? Enfim. Já vai completar 2 anos, né? Uhum. E não houve eleições, né? Tinha uma eleição prevista que foi adiada, e por enquanto está o Ayemo Henrique, e algumas ilações aí, investigações apontam como alguém envolvido no assassinato. Então é tudo muito difícil no Haiti, é uma pena. Bem, ainda falando em eleições em outro país caribenho, temos uma notícia da Venezuela, né? Já que o presidente do Conselho Eleitoral renunciou e o órgão deve ser reformado antes do pleito. Pois é, né? A gente tem as eleições previstas na Venezuela e o presidente do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, o Pedro Caussadilla, ele renunciou ontem, quinta-feira, tá? Junto com outros funcionários e aliados dele no Conselho Nacional Eleitoral. O que acontece? Ele, ao renunciar, disse que quer facilitar a formação de um novo Conselho Eleitoral que represente o consenso e as aspirações dos setores democráticos do povo venezuelano. Tá? Porém, a oposição venezuelana, tá, está dizendo que ele era um dos principais aliados do Maduro e que, ao fazer isso agora, né, ele vai inviabilizar as atividades do Conselho Eleitoral por falta de quórum, né, o que pode inviabilizar ou atrasar o pleito de 2024. Por quê? Porque agora é o momento de começar a organizar as primárias na Venezuela. Então, a oposição está dizendo que essa renúncia, na verdade, né, apesar do discurso e tudo mais, ele deveria cumprir o seu mandato, né, e seria, então, uma manobra para atrasar ou impedir, né, a realização dessas primárias. Junto com isso, né, existe o fator da substituição deles. Tá? Já que os substitutos seriam nomeados pela Assembleia Nacional, né? Pelo Parlamento. Porém, o próprio processo de nomeação tem um debate constitucional na Venezuela, né? Sobre como deveria ser feito esse processo de nomeação, se essas renúncias, como essas renúncias seriam não aceitas. Então, vejam, o senhor Pedro Caussadilla renunciou, e assim, sei lá, se ele renunciasse por motivos de saúde, não sei, enfim. Mas o fato isso gera todo um terremoto político devido ao fato de que agora o Conselho Nacional Eleitoral, que é composto por 5 pessoas, não terá quórum, né, suficiente para o processo das primárias. Isso é uma estratégia clara e repetida já do regime do Nicolás Maduro desde o princípio, né? E, inclusive durante o chavismo antes dele. A Venezuela diz que faz eleições, propagandeia eleições, realiza eleições, leva o fato de que é um país que faz eleições aos fóruns internacionais, aos momentos em que é cobrada pela comunidade internacional, mas o fato é que as eleições sempre são torcidas de uma maneira ou de outra, e o CNE sempre foi central nisso, né?
Por muito tempo ele era essencialmente chavista, aí depois nas últimas eleições, que foram as eleições regionais, em que a oposição teve um gostinho de ganhar aí um ou outro estado. O CNE já era formado dessa maneira, né? 3 chavistas e 2 integrantes ligados à oposição, mas que cederam bastante, né? O Henrique Marques e o Roberto Picon, a quem pude entrevistar logo que eles entraram. Mas enfim, eles não tinham poder de veto nem de propor nenhuma mudança, porque eles eram 2, os chavistas eram 3. E agora o que a gente está vendo é esse funcionário dando para trás, nitidamente numa estratégia para embolar as primárias. Lembrando que as primárias vão ser decididas só na oposição, porque o candidato do governo a gente já sabe quem é. Então isso só prejudica um lado da história, que é a oposição. E o modo de funcionar do CNE sempre é um assunto que vai para os diálogos, os famosos diálogos que nunca dão certo entre ditadura e oposição, né? Esses diálogos agora se encontram suspensos, né? A famosa Mesa do México, que estaria sendo muito útil para decidir esse tipo de assunto, caso Maduro não tivesse se levantado da mesa. E uma outra notícia em relação à Venezuela, Silva, uma notícia de hoje, tá? Uma matéria da Camila Zarur, na Folha de São Paulo, reportando que empresários brasileiros tiveram que descartar 900 toneladas de salsicha, tá? Em Roraima, né? Perto de Boa Vista, já que, segundo os empresários brasileiros, o prejuízo é na casa de 10 milhões de dólares, e isso se deu pelo bloqueio pela Venezuela, né, na região da fronteira, já que já tem 30 dias que as autoridades aduaneiras venezuelanas estão impedindo a passagem de produtos alimentícios como essas salsichas, esse exemplo, e também açúcar, trigo, óleo e margarina, sem aviso prévio. Tá? E o bloqueio se deu pelas autoridades venezuelanas. O Itamaraty, em nota, afirmou que está em contato com as autoridades venezuelanas para liberar as cargas e pôr fim a essa barreira. Tá? A reportagem afirmou que a Embaixada da Venezuela no Brasil não respondeu à solicitação de perguntas e não há um motivo, não há uma alegação de motivo para essas retenções de cargas. Eu não sei também o motivo, a matéria é muito interessante, mas fica essa questão no ar. Eu acho que provavelmente deve ter a ver com aquilo que eu estava mencionando antes sobre a fronteira e sobre esses grupos paramilitares, para governo, cartéis de iranianos, enfim, essa fronteira é muito complicada. Talvez o próprio governo não tenha um modo de atuar aí. Eu não sei direito o que está por trás, tem que ver por onde eles estavam passando, enfim, quem domina essa área. Há, de fato, partes da Venezuela que já não respondem a Maduro, né? Bem, da Venezuela vamos para a Colômbia, né, que tem aí uma relação também, né, com a próxima notícia, já que estourou um escândalo na semana passada em relação às últimas eleições presidenciais no país. Essa é pra vocês. Esse escândalo... A Silvia falou em off que tá difícil explicar, né? Tá difícil. Eu tentei explicar em texto, tentei explicar em espanhol e não saiu direito em nenhuma delas, e em português menos ainda. Mas enfim, é uma novela, tem algo de culebron, né? de novela, enfim, porque envolve personagens muito diferentes e muito... colorido, se pode dizer assim, né? Um deles é o hoje ex-embaixador colombiano na Venezuela, que é o Armando Benedetti, que foi também responsável por armar a campanha do Gustavo Petro e que agora está se voltando contra ele, dizendo que entrou dinheiro ilegal, dinheiro de narcotráfico na campanha, enfim, Petro acabou tirando ele do governo. Ele teria feito essas alegações porque desde o início do governo Petro ele queria um papel mais protagonista no governo, queria ser ministro, queria estar na cúpula, e o Petro, sabendo do peso político que ele tem, mandou ele para Caracas muito convenientemente, e essa tensão explodiu na forma dessa novela,
que envolve também a ex-chefe de gabinete do Petro e a babá. A babá que seria talvez um gravador humano na casa tanto do Benedetti como dessa chefe de gabinete, a Laura Sanabria, porque ela foi colocada pelo Benedetti na casa da Laura Sanabria, embora ela tenha sido acusada pelo próprio Benedetti alguns anos antes de ter roubado da casa dele $7 mil. Ela foi obrigada a fazer um teste psicotécnico na época, na casa de Narinho, e acabou sendo acusada e demitida. Mas o próprio Benedetti indicou ela para essa outra funcionária, que é uma protegida dele, que ficaria, então, meio que espionando o governo Petro para passar informação para Caracas. Essa babá acabou sendo também demitida pela chefe de gabinete, também acusada de roubar dinheiro, e, convenientemente, pegou um avião privado do Benedetti e viajou a Caracas. Então também está fora da linha da possibilidade de ser investigada e de a gente conhecer o verdadeiro motivo disso. Agora, por que, por exemplo, o Petro disse que estaria ali ocorrendo uma tentativa de golpe suave, né? Uma tentativa ali de chantagem a ele, e configurou um golpe, tanto que teve, né, convocação de manifestações a favor dele e tudo mais. Mas isso foi, a convocação a gente tinha repercutido aqui, foi antes do escândalo, né? Mas serviu também como uma demonstração de força, porque ocorreu na penúltima quarta-feira, dia 7 de julho. Mas por que seria um golpe? Assim, a babá é a golpista? Não, Benedetti seria o golpista. O Benedetti seria o golpista, mas seria um golpe brando justamente porque estão tentando sujar, né, a imagem das últimas campanhas. Tem muito essa questão da Venezuela, né, que foi um tema recorrente durante a campanha, sobretudo do lado derrotado, né? E nesse sentido o Petro foi ao ataque também, né? Porque ele compartilhou recentemente uma matéria do Corriere della Sera, da Itália, já que existe uma investigação em curso no país europeu de um suposto esquema de suborno, né, para a compra de equipamentos militares navais de uma empresa italiana e altos funcionários do governo interior, no que seria uma soma de $80 milhões em propina, né? Então, segundo o Petro, a investigação está ganhando corpo na Itália e não na Colômbia, né? Então, está tentando desviar o foco também para as acusações em relação à campanha que levou ele à presidência. Também na Colômbia, né? Na verdade em Cuba, né? Mas nós tivemos o anúncio, né, de um cessar-fogo, né? Um acordo final, na verdade, né, entre o governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional, a ELN, né, assinado pelo presidente colombiano, Gustavo Petro, né, e que, com a presença, né, do Miguel Díaz-Canel, já que foi em Havana, inclusive, também estiveram representantes dos outros países envolvidos no diálogo, e esperamos, né, que esse acordo ele vá até o fim e seja cumprido, né, já que o acordo com as Farc, inclusive, né, gera toda uma discussão até hoje se ele está sendo cumprido ou não, as próprias dissidências das Farc, enfim. Silvia, você que fez uma grande cobertura na época do acordo com as Farc, né, lá na Colômbia, sobre esse acordo Colômbia-ELN, quais seriam os seus comentários, por favor? Pois o acordo com as Farc, num primeiro momento, foi bastante exitoso. Conseguiu, de fato, que mais de 80% da guerrilha depusesse suas armas, né? A ideia de que haveria pelo menos um 20% de dissidência já estava até dentro das projeções. O fato é que hoje essas dissidências se aliaram com outras forças e hoje são um poder, uma espécie de facção que de fato ameaça o Estado. Tanto que o Petro, nesse projeto dele de negociar diferentes acordos de paz com os distintos grupos, ele inclui um acordo só com as dissidências das Farc. O acordo com a ELN é uma boa notícia, embora seja uma guerrilha muito menor, muito residual, mas é importante porque sempre foi uma guerrilha mais difícil de conversar, porque as Farc tinham uma organização bastante mais organizada.
enfim, tinha um chefe, tinha uma cúpula e tinha os subordinados. Então era mais fácil negociar, enquanto o ELN tem várias chefias, tinha várias ideias de paz. O ELN não queria ter um acordo de paz igual ao das Farc ou ser considerado uma facção criminosa como os cartéis, o clã do Golfo, enfim. É uma guerrilha muito difícil de trazer à mesa e de que permaneça na mesa, né? Várias tentativas foram feitas, a primeira com o Juan Manuel Santos, sempre acabava sem êxito essas reuniões. E agora sim, houve um avanço, vamos ver se esse cessar-fogo de fato vai ser respeitado, e eu acho que é um caminho aí para ter um acordo de paz. É isso, ou combater essas forças com exército, com uma linha mão dura. Eu particularmente prefiro os acordos, ainda que sejam imperfeitos. Eu acho que é uma boa notícia para o Petro, dentro de tantas más notícias que ocorreram na Colômbia nos últimos tempos, né? Ainda na Colômbia, né, tivemos aí o caso das 4 crianças que estavam perdidas na selva após 40 dias de um acidente aéreo. Isso, né? No dia 1º de maio, um Cessna 206 caiu perto de Solano, na Colômbia, com 7 pessoas a bordo, né? 6 passageiros e um tripulante. 3 pessoas morreram, né? E eram os 3 adultos, justamente, né, no voo. As 4 crianças que sobreviveram eram crianças indígenas, né, da etnia Huitoto. Isso. De 13, 9, 14 anos e 12 meses. Tá? Um bebê. E sobreviveram, né, na selva. Inclusive, nós já temos diversos relatos, né, emocionantes sobre a morte da mãe das crianças, né, e como elas sobreviveram, foram localizadas. Lembrando que algumas semanas atrás a gente comentou, né, que o Petro chegou a anunciar o resgate das crianças e teve que voltar atrás, né? Que foi um caso que gerou muita comoção na Colômbia, né? Isso, motivos, né, evidentes. E agora, né, você tem, primeiro, né, a questão da repercussão disso, como você mencionou, né, o resgate delas por tropas, também por voluntários de populações indígenas locais. Agora teremos a discussão sobre a custódia das crianças, como é que vai ser, e também está gerando bastante comoção, já que o Wilson, que é um pastor belga, né, um cão do exército colombiano, usado justamente em operações de resgate e tudo mais, ele ainda está desaparecido, né? Ele desapareceu na selva durante as buscas, né? Ele inclusive foi importante, né, para encontrar as crianças, e ainda estão buscando o cachorro, o Wilson, né? Um tempo atrás a gente homenageou a Frida aqui no programa, né? A cachorra mexicana da busca dos terremotos. Enfim, Silvia, por favor, seus comentários, que a gente sabe que você acompanha também bastante esse caso na Colômbia. Sim, obviamente é muito comovedor, o motivo pelo qual está chamando muita atenção midiática é perfeitamente compreensível. E ainda tem essa questão aí do cachorro, que virou um herói nacional. Esse caso pode ser analisado por muitas vias, né? Mas a questão midiática me chamou um pouco a atenção, porque eu lembrei muito da desaparição dos 44 estudantes mexicanos que até hoje não foram encontrados e que ganharam uma proporção enorme. Quase que os manifestantes derrubaram o Palácio de Governo e enfim, em todo lugar se falava disso. Eu até visitei a casa de um deles no estado de Guerreiro. Era realmente uma comoção enorme, mas eu lembro que na busca por esses supostos 43 corpos que nunca foram encontrados, se encontrava várias fossas comuns em que estavam 20 mortos, 30 mortos, e que nenhum eram os estudantes. Me parece curioso, sem querer minimizar o caso das crianças, das 4 crianças,
que alguns casos de violência nesse país ganhem tanta proporção na mídia, enquanto outros estão morrendo ali na fronteira, na selva do Darién, enfim, em outras partes. Eu acho que realmente é um fenômeno de mídia bastante interessante de acompanhar. Fora isso, tem a coisa da aventura das crianças e dessa criança mais velha, a menina, né, de 12 anos, que cuidou do bebê, um bebê de colo ainda, né, e sobreviveram, segundo muitos especialistas, justamente porque eram indígenas e sabiam se virar na selva, né? Inclusive, essa é uma etnia que está justamente ali espalhada, né, entre Brasil, Peru e Colômbia, né? E a Wanda Witoto, que faz parte da etnia no Brasil, disse que não foi milagre, né? Foi uma sabedoria ancestral do nosso povo, já que desde cedo as crianças são levadas para a roça e aprendem como cuidar e manejar da natureza, né? Então, justamente existe, né, um conhecimento ancestral do que eles podiam extrair, né, ali dentro, na selva fechada, para se manter aí durante esses 40 dias. E a questão da custódia também está sendo bastante discutida, porque parece que há umas desconfiança ou declarações aí das crianças que tinham sido abusadas ou que levavam surras aí desse avô e do tio-avô, que agora parece que seriam os cuidadores, né, os tutores das crianças. Então, de fato, elas perderam a mãe de modo trágico, né? A mãe teria falado com a filha mais velha, pedido para ela seguir adiante. Então, são crianças, obviamente, que vão precisar de um acompanhamento bastante especializado aí, né? Porque é um trauma terrível. E falando de outro acidente aéreo que marcou época na Colômbia, né? Nesse caso, um atentado, já que estamos falando do voo 203 da Avianca, em 27 de novembro de 1989, que partia de Bogotá com destino a Cali, e teve a seu bordo a explosão de uma bomba pelo cartel de Medellín, já que nesse voo estaria o candidato presidencial César Gaviria, né, que por sua vez era o candidato substituto do Luiz Carlos Galán, que também foi, nesse caso, foi assassinado pelo cartel. Mas tivemos aí uma entrevista exclusiva, né, do portal Pulso da Colômbia com um dos culpados, né, por esse atentado, no caso o Dandeny Muñoz, mais conhecido como La Quica, que era um dos sicários de Pablo Escobar. E nessa entrevista ele reafirma a sua inocência, né? Ele que está cumprindo mais de 10 penas perpétuas numa penitenciária no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, que também, além da acusação por esse atentado, ele ainda foi acusado de assassinar 50 polícias, além de outros atentados à bomba em Medellín e Bogotá. Mas enfim, ele depois de muito tempo, né, ele reafirmou aí a sua inocência. Inclusive um dos sobrinhos do Pablo Escobar, o Nicolás Escobar Urquijo, diz que o único responsável desse atentado que segue com vida é o Roberto de Jesus Escobar Gaviria, também da família, né? Enquanto que outro sobrinho do Pablo declarou contra o Popeye, que eu acho que é o sicário mais conhecido do cartel de Medellín, uma figura midiática, enfim, não tanto, não é o caso do La Quica, né, que ficou mais conhecido em obras inspiradas, né, no cartel de Medellín, do que propriamente a sua figura. E uma última notícia colombiana, meu caro Matias e Silvia. Hoje, tá, o presidente da Alemanha está na Colômbia, né, o Frank-Walter Steinmeier. Ele se encontrou com Gustavo Petro, também se encontrou com o ministro de Relações Exteriores da Colômbia. E, como parte da visita, a Alemanha devolveu 2 máscaras do povo COG, o COD,
duas máscaras que são do meados do século XV. Tá? É uma população que vive na Serra Nevada de Santa Marta, no norte da Colômbia. A Alemanha pediu desculpas, inclusive, dizendo que essas máscaras jamais deveriam ter sido comercializadas, pois elas são sagradas. Tá? O Museu Etnológico de Berlim adquiriu as máscaras em 1915, tá? Em uma expedição que voltou com mais de 700 objetos, muitos deles comprados de colecionadores ou mercadores locais. E tem um outro detalhe. O diretor da Fundação Cultural de Herança Prussiana, né, que é a fundação que cuida do Museu Etnológico de Berlim, que é um dos maiores do mundo, né? A etnologia, a etnologia moderna, ela tem muito a ver com o Império Alemão e com as ideias eugenistas do período, né? O Hermann Parzinger, ele disse que pede desculpas pelo fato de que as máscaras hoje, elas talvez não sejam seguras para uso de acordo com sua função original, já que durante esse tempo nos museus alemães elas foram tratadas com pesticidas, tá? Então talvez elas não sejam adequadas para o uso humano mais. Enfim, apenas uma curiosidade. Se acrescentando uma curiosidade, a curiosidade. Esse povo indígena da Serra de Santa Marta é muito respeitado por várias figuras importantes políticas e do mundo, enfim, da sociedade colombiana. O presidente Juan Manuel Santos, as 2 vezes que ele foi eleito e reeleito, ele foi antes lá, participou de cerimônia e voltou depois para agradecer. Então, enfim, é uma curiosidade para acrescentar a sua curiosidade. Bem, da Colômbia passamos para o Equador, já que o partido do Rafael Correa tentará eleger a primeira mulher presidente do país. Tivemos o anúncio, né, dos candidatos presidenciais, né, para as eleições convocadas devido à morte cruzada no Equador. E a favoritíssima, né, a candidata do movimento da Revolução Cidadã, a Luísa González, tá? Ela que foi secretária de Administração Pública e ela pode se tornar, né, a primeira mulher presidente do Equador, e o vice dela vai ser o economista Andrés Araújo, que foi o candidato na última eleição e quase né, foi para o segundo turno com o Guilherme Lasso. Né? Outras candidaturas são do Ian Topic, do Partido Social Cristão, né, o Partido Conservador, o Iacu Pérez, né, o candidato indígena que ficou em terceiro na última eleição, será candidato novamente. O ex-vice do Lenin Moreno, o Otto Sonnenhosner, também será candidato. O Javier Hervas, ele é um candidato que toma muitos chás. Não sei. Ele concorreu no anterior também, foi muito bem votado. O Fernando Villavicencio, né, que é a favor de uma forte agenda de privatização da empresa da exploração de petróleo no Equador. Bolívar Armijos Daniel Noboa, né, que é filho de um dos homens mais ricos do Equador, o Álvaro Noboa, que foi candidato 5 vezes a presidente do país. Né? Mas, como eu disse, as pesquisas indicam a Luísa González, né, a candidatura do Revolução Cidadã como, né, ampla favorita. E tem uma coisa curiosa, tá? Ela disse que pretende convocar uma Assembleia Constituinte. Lembrando que a Constituição do Equador é a Constituição do Correia, então não sei exatamente o que ela quis dizer com isso, é apenas uma frase que está citada aqui no placar, digamos assim, elaborado pela Al Jazeera. É curioso porque o Equador tem poucas ferramentas para impedir esse número enorme de candidatos, né? Não há primárias, se exige pouco dos partidos e causa uma certa confusão ter 8 candidatos, né? Me parece que a disputa vai ficar mesmo entre a Luísa, o Iacu Pérez e esse Ian Topic, que surgiu agora como um mini Bolsonaro equatoriano.
fã do Bukele, já conversou com o Bukele, quer atacar a violência de modo frontal, bélico. Uma coisa que eu achei curiosa do anúncio, não sei se vocês viram o anúncio do Correia indicando ela, ele aparece ali todo sorridente, tá mais magro, tá animado a voltar ao Equador caso a Luísa ganhe essas eleições, enfim, deixou claro que ele quer recuperar a presidência por meio dela, e estava indo muito bem, até que ele falou, além de ser muito competente, muito correta, muito leal, Luísa González é guapíssima. Ou seja, não sendo diz que ela é linda. Exato, para ser fiel a todos esses outros líderes bolivarianos e do socialismo do século XXI, são todos machistas, viu, gente? Eu achava que guapo era uma expressão mais argentina. Não, é castelhano em geral. Não, bem comum. Bem comum, bem espalhado. Matias é guapo. Graças. Do Equador, nós vamos para o Peru, continuamos nos domínios incaicos, com duas notícias. Primeiro, que o Congresso peruano arquivou as denúncias contra a presidente Dina Boluarte pelas mortes em protestos, afirmando que o pedido feito pelo Peru Libre, né, violou as normas constitucionais, o pedido de investigação. E hoje a Dina Boluarte fez um pronunciamento em rede nacional anunciando um decreto, né, que encerra a discussão sobre a antecipação das eleições presidenciais no país. Abro aspas para ela, né, citada pelo Vitor Farinelli. Tá? Está encerrada essa questão das eleições antecipadas. Vamos continuar a trabalhar com responsabilidade, no respeito pelo Estado de Direito, pela democracia e pela Constituição até julho de 2026. Ou seja, a Dina Boluarte, então, ela disse que vai cumprir integralmente o seu mandato, ela que foi eleita como vice-presidente do Pedro Castilho. Tá? Me parece que as duas notícias estão conectadas. Deve ter rolado um grande acordo nacional com o Supremo, com todo, né? Enfim, não sei, com o Ceviche também, já que é para ficar em estereótipos. O Ceviche que é peruano, tá? Os chilenos tentam roubar aí, mas o Ceviche é peruano. E eu tô sendo aqui completamente ignorado, porque eu tentei me enturmar com o pessoal da América Latina. Tudo bem. Eu fiquei entre comentar a culinária e a Boluarte, fiquei um pouco assim. Mas enfim, eu acho que isso as duas notícias que parecem estarem intercaladas, estar conectadas, elas são uma boa notícia, né? Por um lado, a gente viu que as manifestações de rua diminuíram. E em meio a tanta confusão, né, em tantas intrigas, tantos embates, é bom que a gente elogie que estão seguindo a lei, né, basicamente. A Boluarte estava na boleta eleitoral e era vice do Castilho. O mais natural para mim é que ela termine o mandato, né? Agora, sobre o Ceviche, eu não sei, que eu não gosto tanto de Ceviche, me cai mal. Prefiro a causa limenha. Bom também. Ou os tiraditos. Eu também não sou muito fã de ceviche, eu prefiro o peixe cru, apenas o peixe cru. Não, eu sou fã de ceviche, sim, tô isolado aqui. Bem, do Peru, a gente vem aqui pro nosso Brasilzão velho de guerra, né? Falar um pouco aqui das notícias relacionadas à política externa do atual governo, já que o Lula se reunirá com o Emmanuel Macron na França. Isso, essa viagem vai rolar semana que vem, o anúncio foi feito no sábado, dia 3, né? Então é um anúncio um pouquinho atrasado aqui no programa, como não teve programa no feriado, né? Mas o Lula vai se encontrar com o Macron para discutir o acordo Mercosul-União Europeia, para discutir União Europeia, né, para discutir guerra na Ucrânia e também para discutir, né, o G20, né, já que o Brasil agora assume a presidência do G20. E o Macron recebeu naquele fim de semana o cacique Raoni, inclusive, né, quando falaram sobre preservação da Amazônia e compromisso com respeito aos povos indígenas. Isso é importante, já vou citar aqui. Tá? Também, naquele momento,
o ministro Mauro Vieira se encontrou com a ministra de Relações Exteriores, Catherine Colonna, no Palácio do Quai d'Orsay, né, que é a sede do Ministério de Relações Exteriores da França, né, justamente conversando sobre, aí, né, antecipando, preparando a agenda do encontro entre os presidentes. Da França, o Mauro Vieira visitou na segunda-feira, dia 5, a Etiópia, tá, onde ele se encontrou com o primeiro-ministro Abiy Ahmed. E eu vou aproveitar aqui para dar uma leve puxada de saco. Não sei se os responsáveis nos ouvem, mas a gente tem certeza que quem conhece os responsáveis nos ouvem. A página de notas à imprensa do site do Itamaraty mudou da água para o vinho nos últimos meses, tá? Com o Mauro Vieira. Então, assim, parabéns para quem estiver conduzindo esse trabalho. Se você que está nos ouvindo conhece os responsáveis, por favor, encaminhe. Tá? Então, assim, tem ajudado bastante o nosso trabalho, inclusive. Né? O Brasil, né? O Mauro Vieira se encontrou com o premier da Etiópia para falar das relações bilaterais e também, né, de auxílio, né, de amparo às questões humanitárias na Etiópia como consequência do último conflito. Aí, na última segunda-feira, dia 12, né, Dia dos Namorados, né, no Brasil, né, criado pelo pai do João Dória. O pior é que eu achei a sacada dele boa. Tipo, o dia de Santo Antônio. Santo Antônio não é o casamenteiro, então o dia anterior é dos namorados. Pronto, interessante. No mês de pouco movimento pro comércio. Isso, né? Porque assim, o São Valentim no Brasil, amigo, é carnaval. Esquece. O São Valentim entendeu? Aqui não tem São Valentim, porque São Valentim é no carnaval. Mas, né, voltando aqui, o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileiro, recebeu a nossa querida Ursula von der Leyen, tá? E isso gerou um bug nas pessoas, porque alguns dos ouvintes achavam que o nome dela era realmente von der Leyen, tá, gente? Não, o nome dela é Ursula von der Leyen, tá? Só que a gente chama de von der Leyen porque a gente faz essas brincadeiras aqui, né? Ela que é, né, a chefe do executivo da União Europeia. Fazia 10 anos, né, que o chefe do executivo da União Europeia não visitava, né, o Brasil. Conversaram sobre multilateralismo, Amazônia, meio ambiente, direitos humanos, democracia e acordo Mercosul-União Europeia, claro. Né? Lembrando que a gente vai ter uma questão interessante sobre isso, tá, para vocês ficarem de olho, que é, vocês talvez se lembrem que o Lula se encontrou com Pedro Sánchez um tempo atrás, né, o primeiro-ministro espanhol. Porque a Espanha vai assumir a rotatividade, né, da presidência do Conselho da União Europeia. Porém, agora a gente vai ter eleições antecipadas na Espanha. Então, a gente não sabe como será o governo espanhol, porque o Pedro Sánchez é a favor do acordo. Tá? O Pedro Sánchez e o PSOE são a favor do acordo Mercosul-União Europeia, mas a gente não sabe como é que vai ser o novo governo espanhol. E tá mais pro PP, né? Isso, né? Tá mais pro PP com auxílio do Vox. Exatamente. Ou seja, podem começar na presidência com um governo e um mês depois mudar o governo. Exatamente. A grande chave é o que você falou, se o PP vai topar sentar na mesa com o Vox. Se o PP nacional, né, o PP regional, alguns PPs regionais já perderam esse pudor. Se o PP nacional perder o pudor de sentar na mesa com os neofranquistas do Vox, aí esse vai ser o novo governo espanhol. Né? Mas então tivemos um encontro entre o Lula e a von der Leyen, conversaram sobre Ucrânia também, G20, pessoal das credenciais do G20 aí do Itamaraty, inclusive vocês que nos ouvem, se puderem, né, depois entrar em contato aí. E aí, durante esse encontro, o Lula criticou parte da postura europeia em relação às questões ambientais. Tá? Abro aspas para o presidente brasileiro. Expus a presidente von der Leyen as preocupações do Brasil com o instrumento adicional ao acordo, que amplia as obrigações do país e as torna objeto de sanções em caso de descumprimento. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é da confiança mútua, e não desconfiança e sanções. Tá? E a União Europeia aprovou leis próprias com efeitos extraterritoriais que modificam o equilíbrio do acordo. Então Lula, né, porque o acordo adicional, né, é o grande ponto hoje. Né? Porque vamos lembrar, o acordo está negociado há 20 anos já, então ele precisou de uma atualização antes mesmo de entrar em vigor. Em bom português, resumindo bem, é isso que está acontecendo. Tá?
E aí, no último dia 13, terça-feira, depois dessa visita, daqui a pouco eu vou calar a boca e vou deixar vocês falarem, tá? Eu só tô passando pelas notícias. Mas no último dia, no dia 13, o parlamento francês, por sua vez, né, noticiado pelo Jamil Chad no UOL, que o Matias sempre faz questão de lembrar que é São Paulino, né? Dos nossos. A Assembleia Nacional Francesa, né, aprovou uma moção de censura em relação ao acordo União Europeia-Mercosul. Tá? Aí, por que eu falei da questão indígena antes, quando eu mencionei o cacique Raoni? Porque o relator especial da ONU sobre direitos dos povos indígenas, o José Francisco Khalid Zai, né, ele criticou, né, o chamado marco temporal, né, e pediu para que a STF e o Senado sigam as normas internacionais. E o marco temporal, inclusive, segundo ele, né, violam parte dessas normas internacionais. Então, o marco temporal indígena não é apenas uma discussão interna brasileira, ele acaba também impactando na posição brasileira exterior. Tá? O chefe do gabinete do Zelensky, né, o Andriy Yermak, ligou para o Celso Amorim na terça-feira, dia 13, né, conversaram sobre a participação do Brasil em cúpula de paz, sobre a proposta brasileira para a paz na Ucrânia. O Amorim depois confirmou, né, a sua participação no Fórum de Oslo, né, que é uma conferência internacional sobre negociações de paz em geral, né, e depois cancelou a sua ida. Lembrando que o Celso Amorim é o assessor especial do Lula. Junto com a visita do Lula ao Macron, foi anunciado na quarta-feira, dia 14, que o Lula também vai a Roma, tá? Vai se encontrar com a primeira-ministra, né, da Itália, com o Sérgio Mattarella, o presidente italiano, e com o Papa Francisco, né, que recentemente recebeu alta de uma cirurgia. A Marinha do Brasil vai receber uma comitiva da Marinha Chinesa ontem e hoje, né? E vão conversar sobre pesca ilegal chinesa no Atlântico Sul, né? Lembrando que a pesca irregular praticada por navios chineses, mas que não usam bandeira chinesa, é um problema que está se tornando muito comum em países da América do Sul, né? A gente falou recentemente da questão de Galápagos e tudo mais. O Brasil, matéria também da nossa querida Mayara Paixão, se tornou alvo de sanções da Guiné Equatorial. Tá? O governo, né, a ditadura de Guiné Equatorial, congelou as contas bancárias de 3 empreiteiras brasileiras que atuam no país, né, devido ao fato de que a Polícia Federal brasileira, né, está investigando o filho, né, do Teodoro Obiang, o filho do ditador de Guiné Equatorial, né, o Teodorim, né, que é um cara que, né, ele gosta muito de relógios. Vamos lembrar, né? Ele é aquele cara que gosta muito de relógios. E uma notícia de hoje, e aí vocês comentem à vontade, eu calo a boca, é que a vice-líder do Alternativa para a Alemanha, né, o partido de extrema-direita do parlamento alemão, a Beatriz von Storch, né, aquela que tirou fotos com o Bolsonaro e tudo mais. O avô foi ministro, né? Eu não lembro se foi ela ou se foi outro, que foi outra. Né? Mas ela anunciou que iria se afastar do grupo parlamentar teuto-brasileiro no Bundestag, depois dela ter sido criticada por chamar nas redes sociais o Alexandre de Moraes, o popular Xandão, como de o maior criminoso do Brasil. Ela era neta do Lutzgraf von Kroskig, perdão a pronúncia, que foi ministro das finanças na Alemanha nazista. Então é ela mesma. Né? Então o coração de todo totalitário se derrete ao ver o poder desse senhor. Né? Então ela basicamente emulou ali o discurso, né, que é repercutido pelos aliados do Bolsonaro, pelos filhos do Bolsonaro, inclusive. Ela disse que o Eduardo Bolsonaro é o portador da esperança dos conservadores. Então tá aí, agora eu me calo e vocês comentem sobre Brasil e tudo mais. Eu não sei se vocês leram o blog da Júlia do Ailib. Ela hoje colocou ontem à noite colocou uma notícia de que, além de visitar o Macron e além de estar com o Papa, o Lula falaria numa apresentação do Coldplay em Paris. Não sei qual vai ser
a importância política disso, mas é uma junção de compromissos pop, né? Papa e Coldplay. Se é que isso se confirma. Agora, falando sério, com relação ao encontro com Macron, é muito importante porque, de fato, a bola aí desse acordo Mercosul-União Europeia está na cancha, né? Está no campo da Europa, parece. E é ali onde está sofrendo retrocessos, apesar das palavras da Ursula von der Leyen, como vocês chamam, apesar da própria posição do Macron, há uma dificuldade muito grande de ter o aceite aí por parte dos franceses para esse acordo, né? Também a Áustria coloca bastante impedimento. Então, parece que nesse momento a América Latina não tem muito o que fazer, mas o Lula está fazendo essa parte política, né? De todas as duas visitas que ele fez à Europa, enfim, essa conversa com o Macron, provavelmente vai ser muito com relação a isso, né? Como convencer os agricultores franceses a aceitar esse acordo. Do Brasil, cruzamos a fronteira da amizade em direção ao Paisito, já que na semana passada foram encontrados restos mortais no 14º Batalhão de Infantaria na localidade de Toledo, no departamento de Canelones, próximo de Montevidéu. Mesma localidade onde em 2011 acharam os restos mortais do professor Júlio Castro, que foi sequestrado em 1977, e 2012 do Ricardo Blanco Valiente, detido em janeiro de 1978, né? Enfim, a descoberta foi de uma equipe da Instituição Nacional de Direitos Humanos, que trabalhavam justamente na busca por mais detidos desaparecidos da ditadura militar no Uruguai, e agora está um debate muito grande no país, né? Inclusive o atual ministro da Defesa, o Javier Garcia, que o Felipe entrevistou recentemente, declarou que não existe uma falta de vontade das Forças Armadas na hora de entregar informação, né? Mas estamos vendo aí, né, uma queda de braço, ainda mais neste ano, né, que completam-se 50 da ditadura cívico-militar no Uruguai. Eu acho que chama atenção isso também pelo fato de o Uruguai, a diferença da Argentina, né, que derrubou as leis de anistia, derrubou os tratados que viabilizaram o retorno à democracia. O Uruguai ainda não se desfez dessas leis e patina um pouco nessas investigações, né? Se a gente comparar com as equipes de busca argentinos e até um órgão, uma instituição como a equipe argentina de estudos forenses, que desvenda esse tipo de caso pelo menos uma vez por semana. Eu acho que os 50 anos da ditadura, os 50 anos do início da ditadura, poderiam também ensejar uma discussão sobre a lei de anistia, né? Enfim, que não é questionada nem pelos militares, nem pelos tupamaros mais radicais. E aí eu vou puxar aqui algumas coisas para vocês comentarem, mas uma delas é que, assim, né, semana passada o Uruguai foi campeão mundial sub-20 pela primeira vez de futebol masculino. E La terceira é la vencida. Já tinha sido vice em 2 ocasiões. Tá bom, o projeto de Uruguai. Mas o que eu queria destacar aqui, né, além do futebol, eu tô brincando com o Matias, é claro, é que, assim, o jogo, né, a final foi contra a Itália em Buenos Aires. Uruguai... La Plata. Ah, foi? Foi, no estádio único. Vamos fazer jograis agora. Vamos fazer jograis aqui. A final foi em La Plata, né? Uruguai saiu campeão sobre a Itália, o Uruguai jogando praticamente em casa, né? Salvo engano, foram 70 mil pessoas que viajaram para a Argentina. Nem todos viajaram, tem muito uruguaio vivendo na região. Não, o que viajaram foram 70 mil, e mais 70. Os que já estavam lá. Entendi. E aí é interessante... Inclusive tem uma amizade entre a torcida do Estudiantes La Plata e do Peñarol por conta de uruguaios que migraram para La Plata nos anos 70 e 80, muitos fugidos da ditadura,
naquela época. E é interessante. Então, assim, o Uruguai jogou praticamente em casa, só que vamos lembrar. O torneio só foi realizado na Argentina porque a Indonésia não quis receber a delegação israelense. E Israel teve o melhor desempenho de sua história. E o Uruguai, inclusive, eliminou Israel. Na semifinal. Na semifinal. Né? Israel chegou na semi. Então, assim... E daí teve um caso curioso, né? Porque a Argentina é o país com a maior colônia judia do hemisfério sul, né? Sim. Então, muitos foram torcer por Israel. Bem lembrado. Então é aquele meme das peças gigantes de dominó, né? Então, assim, o peteleco é Indonésia não reconhece Israel e a última peça é Uruguai campeão mundial de sub-20. E a outra notícia é que o Lacagepou se encontrou com o Joe Biden, né, no último dia 13 de junho. Um encontro que era para durar ali 15 minutos, aparentemente um encontro não muito pretensioso, mas durou mais de 1h30, né? Uma notícia que a nossa querida Silvia trouxe. Então, por favor, fique à vontade. Esse encontro às escondidas parece mais uma provocação ao Lula do que outra coisa, né? Lula que pediu ao Lacagepou que ficasse quieto com relação à pretensão de fazer um acordo com a China, que não quisesse se sobressair no Mercosul, que o Mercosul tinha que fazer tudo junto. Eu acho que talvez tenha sido por isso que o Lacagepou não propagandeou muito essa visita ao Joe Biden. Mas eu acho que, enfim, ele está buscando um protagonismo regional muito maior do que o tamanho do seu próprio país, e eu acho que isso é bom para o Uruguai, bom para os uruguaios, mas causa certo incômodo dentro do Mercosul, né? Porque o que ele realmente quer, ele já disse mais de uma vez, é ter um país com acordos de livre comércio com vários outros países, estilo chileno, enfim. E deixar o Mercosul, estando com o Mercosul, mas sem que ele seja uma trava para negociações país por país, né? Bem, Silvio, agora a gente cruza o charco, né? Que nem a torcida uruguaia fez no último domingo, já que temos aí, né, mais um capítulo, né, do caso judicial envolvendo a vice-presidenta Cristina de Fernández Kirchner. Pois é, ela foi uma decisão a favor dela, né? A justiça considerou o juiz parcial e anulou um dos processos que ela responde na justiça por corrupção. É curioso porque ela tem usado essa retórica de que ela é perseguida politicamente via justiça, e eu não sei se essa notícia agrada a ela ou não, porque é sobre isso que ela baseia o seu discurso hoje em dia, né? Dizendo que há uma perseguição e que é por isso que ela não pode ser candidata. Quando de fato ela não está proscrita, não existe não está com a ficha suja e poderia disputar. Enquanto isso, ela mesma está confusa ali parece indecisa com relação a quem será o seu herdeiro, para quem ela vai apontar o dedo, né? E isso tem que se resolver até dia 24 deste mês, quando os nomes dos presidenciáveis, tanto do peronismo como da centro-direita e da extrema-direita, a gente já sabe quem é, o Javier Milei, vão ter que ser confirmados. Depois a gente tem a notícia do Skyvan, né, o avião dos voos da morte, que está retornando à Argentina, mas todo o conto é muito à la Argentina, né? Ele está parado na Jamaica já há vários dias por falta de repuestos, ou seja, falta de peças para que ele possa voltar. Um avião antigo que foi usado nos voos da morte, foi descoberto por uma jornalista e um fotógrafo italiano que decidiram ir atrás dos aviões para descobrir se eles tinham de fato participado dos voos da morte, quem teria manejado, quem teria dirigido os aviões e quem teria levado, né, a quem eles teriam desaparecido. E esse avião Skyvan, ele foi encontrado em 2013, foi localizado em 2013, por causa dele foi possível julgar vários pilotos dos voos da morte, e agora o governo argentino comprou o avião de volta para colocar ali na escola de mecânica da Armada, a famosa ESMA, um centro clandestino famoso pelas torturas e pelas desaparições. É um bom lembrete aí da importância dessas provas materiais contundentes no momento em que vários argentinos têm relativizado a ditadura, quantos desapareceram, se houve voos da morte ou não.
Enfim, isso está um pouco claro no discurso da extrema-direita. E também tivemos eleições regionais, né, no último final de semana, né, Silvia? A Argentina tem um sistema eleitoral em que os governadores das províncias são eleitos em datas distintas da data da eleição, né? Então a gente já vem tendo várias eleições regionais e no último domingo a gente teve em 6 províncias, se não me engano. O peronismo ganhou algumas delas, a centro-direita do ex-presidente Maurício Macri prevaleceu em alguns redutos em que se esperava que o peronismo ganhasse, ou até que a terceira força, chamada terceira força, que representa a ultradireita do Javier Milei, também foi derrotada. Então, essas eleições mostram tendências, né? Não são determinantes, não são um termômetro exato do que vai acontecer em outubro, mas pelos nomes que chegaram vitoriosos nessas eleições, a gente vê uma tendência mais para que a direita democrática, digamos assim, né? A centro-direita argentina tem saído mais vitoriosa que o peronismo e que o chamado agora novo movimento mileísta. E, Felipe, a Argentina quer um acordo balanceado entre União Europeia e Mercosul, né? Isso, a Vanderleia daqui, né, ela foi para a Argentina também, né? A Vanderleia se encontrou com o Alberto Fernandes, ela se encontrou com o Boric, né? Ela estava no Chile também esses dias, a gente já vai falar disso, né? Se quiser eu já atropelo também, mas ela se encontrou, né, com o Alberto Fernandes e fez o ABC, né? E o Alberto Fernandes também criticou, né, esse aparente desequilíbrio, né, essas aparentes barreiras entre o acordo, né? No caso argentino, você ainda tem a questão de que a gente não sabe quem será o presidente da Argentina daqui a pouco também, né? Como a gente estava comentando. Então, eu sinceramente não sei, por exemplo, qual a postura do Milei em relação ao acordo, enfim. Que não. Ele quer que a Argentina não faça nem parte do Mercosul e, portanto, não faça acordo, muito menos o Unasur. Ele quer um modelo, acordo de livre comércio com quem quiser fazer. Entendi. E como a gente mencionou, a Vanderleia também foi para o Chile, né? Se encontrou com o Gabriel Boric, né? O Gabriel Boric, que certeza que vai ter uma agenda com Lula na época dos shows da Taylor Swift aqui no Brasil. E eles anunciaram, né, uma iniciativa para exploração, produção, melhor dizendo, do hidrogênio verde, né? Nesse sentido, vão ser investidos mais de 200 milhões de euros na Estratégia Nacional de Hidrogênio Verde da Agência Chilena de Fomento à Produção. Tá? Inclusive agradecemos nossos vários ouvintes que deram várias sugestões sobre pessoas para entrevistarmos e conversarmos sobre o hidrogênio verde. E finalmente, meu caro Matias e minha cara Silva, eu queria que vocês comentassem o fato de que a Economist, né, a tradicional revista liberal conservadora britânica, né, muito ligada ao pensamento econômico mainstream, embora fosse chamada de comunista por apoiadores tanto de Jair Bolsonaro quanto pelo Berlusconi, né, a gente vai falar da morte do Berlusconi, ele chamava a Economist de El Communist, tá? Pois é. Eles publicaram artigos sobre a questão do trabalho na América Latina. E o nome original, né, do artigo era A Land of Useless Workers. Why are Latin Americas so strikingly unproductive? Ou seja, uma terra de trabalhadores inúteis, né? Por que latino-americanos são notadamente pouco produtivos, improdutivos? Então é isso que eu queria que vocês comentassem. É a mesma revista que bancava o regime Pinochet? Bancava, digo... do ponto de vista econômico. Eu não sei, eu não tenho dúvidas que sim. Mas imagino que sim. Foi uma pergunta retórica. Entendi, imagino que sim. Pois se a matéria talvez não trate
e não trata de fato os trabalhadores de modo individual, é uma matéria sobre a estrutura produtiva da América Latina, né? Porque ela é mais frágil do que outras. Eu acho a matéria até relevante, mas essa linha de chamá-la assim e de colocar a culpa em nós, né? De fato causou polêmica e tinha que causar mesmo, né? Enfim, foi uma chuva de críticas e eles acabaram mudando o título, né? Mas eu estava lendo hoje de manhã no meu iPad e tá assim, exatamente. Então não sei exatamente em que ponto eles mudaram. Se foi depois de impressa ou se foi enquanto estava sendo impressa. Bem, a Silvia nos deixará agora, né? Aliás, estamos gravando quase há 2 horas, só esse bloco. Mas fica aqui o espaço, Silvia, para sua indicação cultural. Eu vou aproveitar, Matias e Felipe, para dar uma dica cultural relacionada a um dos assuntos que a gente falou aqui, que foi Pablo Escobar, né? Que uma não fonte... foi combinado. Não foi combinado. Ele é uma fonte de produtos culturais de distintos níveis, né? Alguns um pouco fãs e laudatórios, e outros críticos, outros mais próximos à realidade. E eu acho que essa minissérie El Patrón del Mal, que já tem algum tempo, mas está na Netflix, é uma versão bastante ajustada com a história, de fato, do Pablo Escobar. E a credibilidade dela está pelo fato de que Maruja Pachón, uma mulher que foi sequestrada num dos sequestros promovidos pelo Pablo Escobar, ter participado da pesquisa do jornalista que lançou o livro na qual a série se baseia. E ela conta com uma excelente atuação do Andrés Parra. Nossa, que encarna, né? Encarna. Ele engordou na medida certa, ele estudou todos os trejeitos. Eu, particularmente, sem fazer críticas diretas à atuação do ator brasileiro que fez em Narcos, acho que o Andrés Parra ganha de 10-0. E ele que está presente também no filme argentino La Odisea de los Giles. Exato. Ele faz o antagonista, exato. Né? E muito bem também. E irreconhecível, justamente, porque eu conhecia ele do Patrão del Mal e não reconhecia ele na telona. Você fica olhando porque ele tá muito mais magro, mas eu sei quem é. Aí depois você bate, né? Exatamente. Ele também faz um sujeito mau aí. Né? Também.